Então, ela vai ficando doente, porque ela vai se colocando dentro de uma caixinha que não existia, né? Ela vai sufocando a medicina interna dela, a vontade interna dela, o ciclo menstrual. Aí vão se criando os problemas de útero, de menstruação, de abortos, de endometrioses e azoses e tudo, né? Ovário policístico e tudo mais. Por que, gente, tanta doença de útero? Porque o útero está sendo calado. Ele tem que ficar quietinho. Eu tomo anticoncepcional para não descer a menstruação. Eu não quero engravidar mais cedo. Antes, a mulher, ela era feita para parir, vamos dizer assim, né? Claro que não vamos ser idiota de falar que hoje em dia tem que ser assim, não. Né? A gente percebeu que existe muito mais do que só ter filhos um atrás do outro e parir e parir. Não, não é essa a questão. Mas também se deturpou demais, né? Silenciou e se calou uma energia super forte que vem da raiz da terra, que é o poder feminino. Então, ele se masculinizou. Então, a polaridade que é masculino e feminino de uma pessoa, ela começa a vibrar muito mais no masculino. E isso, você falou, deu o seu exemplo, né? Mas isso não aconteceu só com você. Acontece numa massa geral energética, se você for pensar. Porque é a sociedade mandando. É o que está reverberando energeticamente na sociedade é o acompanhar esse fluxo da independência feminina, do poder feminino. Mas não é esse o poder que a mulher tem. É muito além desse poder, é o poder votar, é o poder trabalhar. Não é esse o poder. O poder está nas entranhas do nosso útero. É muito além disso. Então, o que aconteceu? Deturpação nos relacionamentos, né? Eu não, acho que eu não cheguei a falar, eu sou casada há 20 anos, né? E claro, com altos e baixos, mas hoje tendo contato com muitas mulheres passando por problemas de relacionamento, casamentos destruídos totalmente por divergências de papéis, por inversão de papéis, né? Que seria muito mais simples de resolver se cada um tivesse vibrando na sua energia. Não é ser submissa, não é ser mandona, não, é o equilíbrio que manda, né? E aí sempre, porque temos que fazer isso, tendo contato com essas mulheres e com esses clientes, né, com muitos problemas de relacionamento, cada vez mais, você começa a pensar no meu relacionamento. E o meu relacionamento? Por que deu certo até hoje, 20 anos junto, né? E de uma forma leve, claro, com problemas. Todo mundo tem, com dificuldades, com ciclos, né? Mas porque, apesar de eu ter tido problemas no útero, né? Hemorragia, já tive aborto espontâneo, né? Mas eu percebi que era mais uma questão da maternidade do que de inversão de papéis no relacionamento. Eu sempre me coloquei, vamos dizer assim, né, no papel da mulherzinha. Porque o que acontece? As mulheres andam castrando os homens. O homem, ele tem um poder dentro dele de dominação. É natural do homem dominar selvagem. Vamos pôr de uma forma selvagem, assim, bem animal, a situação. E aí as mulheres, na energia masculina, ela vai contra isso. E isso castra o homem. Então, ele perde a sua essência masculina, né? E aí, ou se torna machista, ou é o pau mandado da mulher, né? Ou ele briga contra essa energia que vem da mulher, né? Que ela domina, que ela faz e acontece, porque aí não existe mais o meu marido trocar minha lâmpada, eu não preciso de homem, né?
Ah, carregar minha sacola do supermercado, deixa que eu carrego, né? Então, esses papéis, deixar de ser cuidada é uma castração para o marido, né? O marido, aos poucos, sem que você perceba, ele vai murchando, ele vai perdendo as suas forças e ele não consegue mais nutrir aquela relação. E aquela relação, ela se acaba, a energia vai embora de uma relação que poderia dar muito certo, porque o amor existe. E aí você fala, nossa, eu amo, mas eu não sustento mais essa relação. As relações, elas estão se acabando a cada dia, somente, né, muitas vezes, por divergência de papéis. Então, não é ser submissa, não é ser machista, nem feminista, né? É o equilíbrio que precisa ter numa relação. É eu deixar o meu marido fazer o papel dele de homem na relação e eu fazer o meu papel de mulher na relação, né? Então, essa coisa é incrível, né? Aqui, lá em São Paulo não tinha muito isso. E eu nem percebia. Mas depois que eu mudei aqui para Santa Catarina, eu tenho um filho de 11 anos, né? Que está na escola. E aqui, assim, eu percebo quantas crianças são doutrinadas nessa área. É muito triste, tá? Mas, assim, cada dia que passa, ele vem com uma história. Ai, mãe, a amiga fulana de tal fica chamando os meninos de machista, machista, machista. Por que, mãe? Por que ela insiste nisso? Nem ele entende, né? Lógico, com 11 anos. Então, porque é o quê, ó? Ouve, Ela ouve, não sabe o que estou falando também, não né? sabe o que está falando e passa para frente com 11 anos. Não sabe, né? Mas ouviu do adulto. Então, olha o que se cria, né? Na sociedade, é desde pequenininho. Então, eu ensino o meu filho ou a ser machista, a comer todas, vamos dizer assim, né? É assim. Então, vai lá, faz, acontece, é bonito ser garanhão. E a menina é feio ser galinha, vamos dizer assim, né? E aí vai começando. Então, desde pequenininho, isso é nutrido nas crianças, virando adultos com problemas de posicionamento no relacionamento. E isso, muitas vezes, não é só no relacionamento homem-mulher, mas na relação no trabalho, e assim vai. Só que a mulher, ela tem que dar conta disso tudo, dos seus ciclos, dos seus hormônios doidos na menstruação, e, além de tudo, com isso tudo dentro de casa, porque do mesmo jeito ela continua fazendo. Entende como sobrecarregou o nosso feminino querer a igualdade, vamos dizer assim? Claro que não estou falando para ninguém ficar dentro de casa esperando cair as coisas, né? Que hoje em dia não é mais assim, graças a Deus. Mas Mas saber conquistar o seu lugar com a tua energia feminina, né? E não tomar isso, um lugar que não é teu. não deturpar, não te castrar, não deixar embora a sua força do poder criativo, né? Porque aonde que acontece esse distúrbio quando estamos numa polaridade só ou na polaridade invertida, né? Porque também tem mulher que é muito mulherzinha e não consegue ir para a vida, não consegue trabalhar, não consegue realizar, né? Como tem homens, né? Que a mulher tem que ficar empurrando realmente, porque ele está muito na energia feminina, então ele espera tudo da mulher, né? Sempre tem os dois lados da moeda. Mas aonde que dá o probleminha, né? De bloqueio de chakras? Sexual, básico. Do plexo para baixo ali, pode ter certeza que se eu for medir com o pêndulo, tá tudo travadinho ali. Porém, isso com o passar do tempo, vou ter problema na parte do útero, vou ter problema na parte da próstata, no libido, vai tudo embora. Porque eu rejeito o outro. Se é ele que me faz voltar para o eixo e eu não quero, eu rejeito e bloqueio. Eu bloqueando chakras, eu vou ter problema de saúde, né? Então, eu sempre digo,
A gente sentiu, já aconteceu uma vibração, uma mágica aqui, que já está atuando no meu corpo físico, eu querendo, eu tendo consciência ou não. Por isso que muito dos casamentos hoje em dia estão acabando, por falta de conhecimento e por falta de se permitir ser quem você é da sua essência, porque não importa a sua sexualidade, não importa se você é homossexual, né? Não importa. Você é energia masculina e feminina. Até um homossexual. Ele pode vibrar mais numa ou em outra, mas também não é saudável. Então, um homossexual que também está muito, né, na energia masculina quando for mulher e feminina se for o homem, né, homossexual, ele também vai ter distúrbios. Então, isso de nada tem a ver com a sexualidade, e sim com a harmonização do masculino e feminino, com a aceitação da biologia do meu corpo, né? E o que está acontecendo? Problemas de útero, cada vez mais. Falei com você, eu nem sabia que você estava, né? Cada mulher que chega no consultório é uma atrás da outra. Por quê? Nem menstruamos mais. Chegou ao ponto de que nem o ciclo menstrual se tem mais. Eu tive agora, né, porque tive problema no útero de hemorragia, eu tive que olhar para isso, né, porque aí eu tenho que olhar, tá sangrando até as tampas, eu tenho que olhar, né, o que está acontecendo aqui? É o olhar por trás, exatamente, o corpo fala, é o olhar por trás da situação. Peraí, o que meu corpo está querendo dizer aqui, né? Então, eu tive que colocar o DIU, né? O DIU, né? Que todo mundo sabe, tive que colocar o Mirena. Por conta de parar esse sangramento, porque eu estava com uma anemia severa, né? Não tinha mais como levantar da cama, praticamente. Então, eu tive que colocar. Porém, a minha questão foi mais com a maternidade, né? Que aí outra live a gente comenta sobre isso, se não é assunto para até meia-noite. Então, o que eu estou percebendo? As mulheres não aceitam a sua feminilidade, não tem tempo de esperar a menstruação passar. Porque eu tenho que dar bem, eu tenho que dar conta. Eu tenho que fazer e acontecer, eu não posso ter cólica, então eu tomo anticoncepcional, tomo analgésico para dor de cabeça, tomo remédio para cólica e ó, vou fazendo, vou produzir, vou fazer e vou acontecer. Calma. Precisamos ter um tempo de respiro, de reconexão. Então, o círculo de mulheres é esse parar, olhar, respirar, olhar para dentro e perceber o seu corpo na sua essência, o que ele precisa. Porque mesmo com o DIU, né, sem a menstruação acontecer, eu sei que eu tenho ciclo, independente se está descendo o sangue ou não. O ciclo ele acontece energeticamente através, sim, do ciclo lunar. É assim desde o início da criação. Então, eu vou ter, sim, uma descompensação emocional, hormonal, eu vou ter. E eu tenho que perceber isso. Então, o tempo ali que ia me descer naquele dia, eu tenho que ficar esperta, porque eu posso ter alteração de humor, como uma TPM, e não perceber mais, porque eu não menstruo mais. Só que o ciclo, ele acontece, independente disso. E fora isso, né, no inconsciente, quando a gente sofre, né, como você disse, com relacionamento, através da polaridade estar invertida, e o relacionamento não dá mais certo, né, acontece uma desconexão, como você mesmo disse, acontece traições, porque tá tudo fora. Seria tão mais fácil a gente voltar lá atrás na nossa essência, colocar tudo no seu lugar.
ter paciência, olhar para o outro, ouvir, ver o que está acontecendo, porque os homens sofrem muito, tá? Calados. Homens também viram para o outro lado da cama e choram de madrugada, sem ninguém ver. Mas a gente não, a sociedade também não olha para esses homens que foram castrados e estão se sentindo sem energia, minados, perdidos. E sabe o que vai acontecer? Uma separação. Ele vai procurar fora, num sentido de que está achando que vai né, procurando algo fora, achando que vai encontrar algo, só vai encontrar mais problema e mais vazio. Porque o problema não está fora, o problema está dentro. O problema está na desconexão do ser masculino dele. Né? Então, imagina numa cama dois seres humanos que se amam, né, desconectados, deitados um ao lado do outro, totalmente desconectados um do outro. E as mulheres estão sim ficando doentes, com muitos problemas uterinos, né, por conta do seu emocional e a polaridade deturpada, invertida. Infelizmente, isso está acontecendo por conta da demanda que vem para cima da mulher. E o nosso instinto de loba, de leoa, a gente vai tentando colocar nossas garras para fora e isso não acontece. Então a gente vai interiorizando a dor, interiorizando a dor, interiorizando a dor. A gente não fala, fica com problema na tireoide. A gente não fala com a emoção, fica com problema no útero, né? Porque a gente não está cumprindo o nosso papel feminino, não feminista. Porque uma coisa é muito diferente da outra. Então, quando eu me torno feminista, eu estou excluindo o meu lado masculino. E aí eu também vou ter desequilíbrio. Quando eu estou machista, eu também vou estar na energia, na falta. Porque eu estou excluindo. E tudo que eu excluo, que eu julgo errado, que eu julgo ruim, eu já não tenho dentro de mim. Então, eu excluí da minha vida o masculino, porque homem não presta. Isso a gente vem ouvindo de gerações. Vovó, mamãe, traições, que eram totalmente normais antigamente. Então, a gente vem assimilando isso no psiquismo lá do DNA ancestral, né? Há muitas gerações. Só que a dor da vovó, da bisa, tá tudo guardadinho no seu útero. Tá tudo guardadinho no seu DNA. Então, se não olhar para isso, a tendência é cada vez mais, né? Que nem você disse que achava que a gestação não era para você e que você não ia dar conta, que o que você cria? Problemas no útero, né? Então, assim, eu recebo muitos casos, né, de até estupros, né, quando criança. Então, para aquela menina que foi estuprada, ela nem quer ouvir falar em homem. Inconscientemente, ela simplesmente exclui o útero dela da vida dela como uma forma de rejeição, de nojo. Ela não quer. E ela chega ao ponto de ter que tirar ele. Sim. Você falando essa questão agora, né, é algo que eu quase não abro muito, não falo muito sobre. Mas quando eu fui criança, eu sofri abuso, né, por parte do esposo da minha professora. E eu lembro que durante muito tempo eu não olhava muito nos olhos de homens. Eu vivia sempre de cabeça baixa. E quando eu percebia que o homem estava olhando para mim, me dava uma raiva, uma raiva, uma raiva. E eu não entendia de onde vinha essa raiva, né? Até porque durante muito tempo esses episódios eles ficaram no oculto. Eu não acessava. Eu comecei a acessar esses abusos depois que começou, sabe, a viralizar na TV o que era abuso. Até então, para mim, aquilo que tinha acontecido fazia parte de algo natural, algo normal.
E por isso eu não identificava aquilo como, aquilo que o marido da minha professora fez comigo, aquilo foi um abuso. Eu não identificava isso. No entanto, quando eu comecei a ver, eu comecei a ouvir o que que era abuso, né, o que que fazia parte de um abuso, eu fui ter entendimento do que era aquilo. E hoje eu tenho essa consciência, né, de que muitos dos traumas que eu carrego vêm também de lá, né? Óbvio que tem muitas coisas que vêm da nossa ancestralidade. E como você falou, né, no início, você estava falando sobre a questão de relacionamento. Às vezes as pessoas se separam ainda amando. Quando eu me divorciei do meu ex-marido, eu ainda amava ele. Só que quando a gente tem uma visão deturpada também do amor próprio, né? De falar assim, ai, mas eu me amava tanto que eu escolhi não estar com a pessoa que eu amo porque estava me machucando. Só que, na verdade, nós somos criadores, não existe vítima e nem o algoz. Não. Existe autores, existe cúmplices que inconscientemente estão ali, ó, vibrando na mesma energia. Olha, eu faço isso, o outro vem aqui e invalida. Eu vou fazer isso aqui que é para você continuar fazendo isso, que é para a gente estar, ó, tranquilo, porque é isso mesmo que você está pedindo, eu vou fazer, enfim. Isso é no nosso inconsciente. E eu percebo muito que quando a gente entra nesse campo, na questão do abuso, por exemplo, quando a gente fala assim, olha, a pessoa que sofre um abuso, no inconsciente dela, ela está pedindo por aquilo. Existe uma inconsciência dela que acaba criando esse campo da vítima e que você acaba encontrando alguém que está na mesma frequência e vai lá e faz o abuso, né? E provoca, enfim. Aí o que, que eu percebo? Muitas mulheres entram numa situação Não de aceita como ouvir assim? isso. A É. vítima? E você vai dizer que a pessoa gente, é inconsciente. É Quando você inconsciente. começar a conhecer, a entender o que, que é inconsciência, como você cria as coisas inconscientemente, você vai sair desse lugar de vítima e falar, realmente, eu não me conhecia. Então eu estava tendo pensamentos assim assado, ou eu estava tendo vivências assim ou assado, e que estava gerando essa energia e que eu atraí o abusador. Não estamos tirando a responsabilidade do abusador, Claro. mas estamos trazendo para a gente também a nossa autorresponsabilidade da gente se conhecer. E isso quem está falando aqui não é uma pessoa que não sabe o que, que é um abuso, né? É uma pessoa que sofreu um abuso e que hoje tem uma consciência do que é um abuso. Né? Então, e o porquê que aquilo às vezes acontece? Às vezes a gente não tem o acesso do porquê, qual foi o pensamento que eu tive. Ai, mas eu era criança, como assim? Gente, nós somos seres infinitos. A gente ainda tem uma criança aqui dentro. Mas a nossa essência, né, ela, desde sempre, ela cria. Eu fui criando essa questão, porque para quem não, para quem está aqui me vendo pela primeira vez, esses meus pensamentos, esses sentimentos, esses bloqueios que eu fui criando, me causou no meu corpo físico um pólipo endometrial. E esse pólipo ele faz o quê? Ele me confere uma infertilidade. Então, assim, aquilo que eu estava pedindo, sim, e na minha consciência, né, digamos assim, no meu entendimento naquela época, eu estava fazendo certo. Porque essa egrégora, né, da mulher que quer se igualar ao homem, da mulher que recusa quem ela é uma egrégora. É como se a gente fizesse um pacto. É como não, nós fazemos um Faz pacto, pacto. né? E quando você está buscando sair desse pacto e falar, não, existem homens bons, eu posso ter um relacionamento saudável, estando dentro da minha energia feminina, me mostrando sendo vulnerável, porque às vezes a gente ouve falar assim, ah, mas você não pode mostrar seus sentimentos, você não pode falar sobre seus sentimentos, porque se a pessoa souber que você gosta disso e aquilo, a pessoa vai te maltratar, né? Então, assim, o que que a gente faz? A gente vai reprimindo também esses sentimentos. A gente não consegue se abrir. Sabe qual é o problema? A gente está acostumado a fazer papéis de mentirinha. Quando o mais simples de tudo é você seguir o seu sentimento e ser leal e verdadeiro com o seu parceiro e sua parceira. Tudo bem ser vulnerável, tudo bem dizer quando não quer, quando não tá legal, quando está passando da cota. Isso é impor limites. Quando eu imponho limites do que é permitido para mim, eu tenho conforto numa relação e ela é leve.
Porque o outro me respeita e me conhece, mas se eu não me conheço, não sei do que eu gosto, eu não tenho como dizer ao outro. E aí eu fico fazendo joguinhos emocionais. E isso destrói a relação. Exatamente. Jogos emocionais é uma... Entendeu? E aquele negócio, né? A gente aprende a fazer jogos muito antes de se relacionar com a pessoa. É desde Você ouve criança, muito, né? olha, para você poder conquistar um cara, olha, você tem que fazer isso. Você tem que dar uma ignorada, ou então Vamos, você dá vamos uma postar assim sumida. amanhã. Te dou 5 passos para conquistar o homem da sua vida. Isso não existe, né? Mas a gente vê hoje em dia isso muito, Exatamente. É né? aqui, ó, é você sentir, né? É você deixar a sua natureza feminina vir, né? Você se permitir a vulnerabilidade. Sim. É, eu tinha muito medo de quando eu gostava da pessoa, eu tinha medo de falar para ela. E quantas vezes eu deixei de falar para a pessoa que eu gostava e quantos relacionamentos bons e saudáveis eu deixei de construir por causa do medo de falar sobre os meus sentimentos. E aí, quando o Davi chegou, né, que é a minha chama, quando o Davi chegou, eu já estava realmente buscando isso. Porque houve toda uma tomada de consciência. Eu tava trabalhando, né, o meu campo energético, eu estava cuidando da minha energia sexual, eu não estava tendo contato com homem nenhum. Né? E não era uma questão de, ai, você está se privando da sua sexualidade. Eu não estava me privando da minha sexualidade, pelo contrário, eu estava preservando a minha energia sexual. E aí eu comecei a fazer rituais para me conectar com a minha chama. Só que eu não percebi que, na verdade, eu estava me conectando comigo. E por isso ele chegou. Porque ele chegou na energia masculina, porque eu já estava transmutando essa energia. E aí o que, que aconteceu? Quando ele chegou, eu estava naquela fase, sabe, de querer ser cuidada, de gostar dessa situação, de ter um homem, sabe, potente, que mostra que é homem. Gente, eu adoro ser dominada. Porque eu tenho uma rebeldia dentro de mim, e Que assim, o alguém homem precisa laçar. precisa, precisa. E quando eu percebi isso nele, eu falei, gente, que maravilha, né? Veio um homem certo para mim. Unir o útil ao agradável. Unir o útil ao agradável. Aí o que que aconteceu? Né? Na época ele estava morando aqui em São Paulo, morando, ele veio para trabalhar aqui, veio fazer um trabalho dele que só queria ele é português, né? E aí ele teve que voltar para Portugal. E nisso eu comecei a entrar numa paranoia também, porque assim, ele é muito atencioso. Ele a todo momento ele pergunta: "Como que você tá?" Gente, isso é incrível. Incrível. E não, homem nenhum nunca fez isso. De perguntar toda hora como é que eu tô. Eu entrei numa paranoia porque eu falava assim: ele tá me vigiando. Ele tá querendo me controlar de alguma forma. Eu não admito E isso. já queria fugir do controle. Eu 7 anos solteira, me mantendo, eu pago minhas contas para o homem chegar e perguntar onde é que eu tava, o que, que eu tava Bem fazendo. clichê essa frase, hein? Nossa! A gente entrou numa crise, Érica, que foi assim, que para poder eu conseguir, quando eu percebi a cagada que eu estava fazendo com a minha relação, Jogando gente, fora mais um, né? mais um. Nossa, porque tem um momento de desespero quando você está descobrindo, você percebe que você está entrando numa energia de autossabotagem, porque você está ali. E o que, que eu estava fazendo? Gente, eu estava simplesmente honrando essa egrégora que fala que você não precisa de homem. E que está te Exatamente. controlando, que você paga suas contas e que você não deve satisfação a ninguém, não sei o que, isso e aquilo. E quando eu percebi isso, olha, foi assim para poder reconquistá-lo, tá? Porque Mas ele que estava bom você percebeu, né? percebi que ele estava numa frieza, e aquilo me matava. Eu falava, ai, não acredito que eu perdi. Eu falei, não acredito que eu fiz Burra, essa. fiz de novo. E da mesma Gente, forma que você quis validar a massa, né? Essa egrégora que segue isso de machismo, feminismo e pode, não pode, nós entramos também nessa questão para validar os nossos ancestrais. Aí é uma outra história, né? E sim, também prospectamos no outro muito do que a nossa criança não recebeu do pai, você vai procurar no seu relacionamento, né?
E os meninos da mesma forma. Então, não tive uma mãe presente. Eu vou procurar na minha esposa uma mamãezinha, né? Só que eu sempre falo, gente, mãe e filho não transam. Pode ter certeza que a vida sexual do casal vai estar uma porcaria quando isso acontece, né? Porque não faz parte. Então, o certo é você se encaixar com alguém, você estando completo, não procurando a metade da laranja, porque não existe. Não. Né? Não existe a metade da laranja. Então, existe uma pessoa completa, ter um companheiro e uma companheira para seguir junto na jornada. Para que eu Exatamente. não escravize o outro, obrigue ele a me dar o que eu não tive na infância, né? Porque é isso que a gente faz. Então, a gente exige do outro, porque existe uma falta que eu não enxergo. Tudo que a gente está falando aqui, gente, é a nível muitas vezes inconsciente, que agora um ou dois ou três de vocês possam estar pensando, opa, eu tenho esse tipo de atitude. É para isso que a gente está aqui falando, para dar um clique aí na mente de vocês e perceber que tipo de atitude eu estou tendo no meu relacionamento. Avalie, se autoavalie. Eu estou, o que a minha criança não teve no passado? Pode perceber que você está buscando num relacionamento isso, porque o buraco existe, alguém vai ter que tapar. E quando eu me conheço, eu tenho autorresponsabilidade por tudo que eu tive na minha vida e tá tudo bem. O pai e a mãe que eu tive, a infância que eu tive, eu trago essa criança para a minha vida adulta e eu dou para ela o que ela não teve, eu não vou deturpar os meus relacionamentos. Vai ser muito mais leve. Vai ser sem joguinho de birra, né? De manha, que é a criança que faz. Então, quando o relacionamento tá com joguinhos emocionais, pode ter certeza que são duas crianças se relacionando e não dois adultos, né? E aí a vida sexual também é bem infantil, né? Fala E que eu é te isso. cortei. E aí eu comecei, como que eu trouxe ele, né, para mim novamente? Porque eu fui lá buscar, gente, eu fui resgatar, assumir, né, eu consegui perceber isso que estava acontecendo comigo. Eu conversei com ele, falei, gente, foi a primeira vez na minha vida que eu falei sobre os meus sentimentos para alguém. Eu falei para ele, falei, olha, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de ser rejeitada. Isso eu nunca tinha falado para ninguém, eu nunca tinha admitido isso para mim. Mas ele me fez enxergar isso, sabe? A, a, a recusa dele também, a frieza dele comigo, né, me fez também perceber isso. E eu percebi que teve um momento em que eu joguei ele para a energia feminina. Porque como ele estava percebendo também que estava me perdendo, ele começou a tentar A se encaixar. murchar, né? A não dominar mais. Deixa eu soltar a rédea, porque ela não tá. Ela vai escapar, então deixa eu ser mulherzinha, não vou mais cumprir meu papel de homem para ela se sentir mais confortável. Inconscientemente ele fez isso, né? E aí eu falei assim, gente, olha o que eu tô fazendo. E aí eu fui com o meu jeitinho, lógico. É, né? Eu me abri totalmente. Eu falei para ele, assim, olha, é a primeira vez que eu falo sobre os meus sentimentos para um homem, né, para um companheiro, né? Porque você falar, ai, fulano, eu te amo, gente, isso não é falar sobre os seus sentimentos, sabe? É você se abrir realmente. E eu me despi, né? Quando a gente fala assim, ah, não me mostre os seus diplomas, mas me mostre tua alma. E foi isso, né? Não me mande nudes. É, Não não mande é o que nudes do seu você é corpo, por mande nudes da fora, tua né? alma, né, do seu cérebro. Então foi assim. E eu realmente eu me despi. Eu me despi de todo o ego que eu tinha, né, em relação à minha relação com ele. E eu falei assim, olha, pedi desculpas. Eu falei, ó, durante 7 anos eu estive sozinha, eu me mantive, então eu confundi muito o que você estava fazendo com controle. E eu sei que não é a sua forma de cuidar, né? E eu nunca tive isso. Eu nunca percebi